Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente vai iniciar agora o workshop que vai falar sobre a revisão da Resolução 915 de 2023, que é a nossa resolução que dispõe sobre a aplicação de penalidades que são previstas na Lei 9847 de 1999, que é a nossa lei de penalidades do setor de óleo e gás. Bom, a gente vem fazendo esse esforço na nossa agenda regulatória da fiscalização do abastecimento, de iniciar essa discussão com o setor, de iniciar essas conversas, esses workshops, desde o início de cada trabalho de alteração regulatória. Então, isso foi feito nas resoluções de medidas reparadoras de conduta, na resolução que dispõe sobre a dupla visita, e agora, nessa resolução também, a gente quer fazer esse mesmo trabalho com o setor, com a sociedade, com a academia, de trazer todo mundo para esse debate já desde o início, não lá na frente, quando já está com um trabalho mais pronto nas consultas e audiências públicas que são obrigatórias por lei, mas sim desde esse trabalho inicial, quando a equipe técnica começa a se debruçar sobre o tema, tem o primeiro desenho dos problemas regulatórios que são identificados na revisão dessa resolução, começa a desenhar as primeiras ferramentas para mitigar esse problema regulatório que foi identificado, e aí, a partir daí, trazer o setor para juntos, começar a mapear se esse é o melhor caminho, quais os problemas que não foram identificados pela equipe, quais pontos a ANP está no caminho certo e precisa reforçar e seguir nesse ponto, quais outras ferramentas podem ser adotadas. Então, todo esse esforço que a gente já vem fazendo nas outras resoluções da fiscalização do abastecimento, que são bem instrumentais, bem aplicadas à nossa fiscalização, também no âmbito de julgamento do processo sancionador. Então, lembrando até que é um aspecto que vai além só apenas da nossa superintendência de fiscalização do abastecimento, lembrando que a nossa área julga todos os processos sancionadores do downstream. Então, é de suma importância essa resolução. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Acho que esse é um debate muito importante, vai ser muito rico. Eu vou agora iniciar uma pequena apresentação, que vou explicar um pouquinho sobre o formato desse workshop, e depois uma primeira apresentação técnica da área. Vou pedir para a Viviane, que é a nossa coordenadora da equipe de julgamento de processos, que possa subir a apresentação, e a gente vai dividir aqui um pouco a nossa mesa. Boa tarde. Pronto, acho que agora já todos conseguem ver a apresentação. Já vou pedir para a Viviane passar para a próxima tela. Bom, aqui é o layout do nosso debate, né? Então, para a gente ter uma ideia do nosso cronograma, eu estou fazendo uma pequena abertura, basicamente, para falar dessa estrutura, mas depois acompanho todos aqui nos debates que a gente vai fazer. Eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para a Viviane, ela vai fazer uma apresentação sobre os primeiros estudos iniciais, sobre essa avaliação de problema regulatório que a equipe técnica já fez, sobre as ferramentas que a gente tem endereçado para abordar esses problemas. E logo na sequência, a gente vai abrir a palavra para quem se inscreveu para fazer exposição. Então, tem uma lista aqui de 4 instituições que solicitaram previamente a inscrição, vão fazer apresentações, mas a gente também vai depois abrir um espaço tanto para participantes que queiram, que não estejam inscritos, mas também para debates. Então, eu vou pedir, e a solicitação, o formato do nosso debate é fazer todas as apresentações, e aí depois, ao final, a gente vai abrir o espaço para quem queira falar e se debruçar e comentar as apresentações que foram feitas. Então, pedido é que façam primeiro, a gente vai fazer todas as apresentações e, ao final, reservar um tempo para todos os debates. Vou pedir para passar o slide. Bom, aqui algumas orientações gerais, né? Então, o formato que a gente dá primeiro, a gente separa sempre um espaço de 10 minutos, no máximo, para ter tempo de todo mundo falar, por empresa ou instituição. Então, se tiver mais de uma pessoa por instituição, a gente peça que divida esse espaço. As perguntas, os comentários, como eu falei, a gente pede que seja feito tudo ao final, para dar tempo de não consumir todo esse espaço no final e não correr o risco da gente não conseguir ter tempo para todos se pronunciarem. Como a gente está nesse ambiente online do Teams, então
todo o recurso de controle de fala, a gente vai usar aquela ferramenta de levantar a mão no Teams, e aí eu vou controlar um pouquinho aqui essa conversa, esse bate-papo, essa discussão técnica. E sempre que todo mundo for falar, a gente peça que sempre se apresente aqui, até para efeitos de ata e registro, o nome da pessoa e a empresa, a entidade que ela representa. E para cada tempo dessa pessoa, que, exceto as primeiras pessoas que foram previamente inscritas, as que não foram inscritas e não falar ao final, sejam comentários ou apresentações, exposições orais, que façam até um prazo máximo de 5 minutos, né? A gente vai gravar essa nossa conversa e ela fica disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube. Né? Para efeitos de controle aqui, todo mundo está com a câmera e o microfone fechado, e conforme a gente vai controlando aqui a fala, a equipe aqui vai abrindo o espaço, a pessoa consegue depois abrir e fechar o microfone quando chegar no momento de fala. Pedir para passar para o próximo slide. Bom, isso aqui a gente sempre, cada um conta com sua própria infraestrutura, é uma fala que a gente deixa aqui para controlar. Então, se eventualmente a gente tem um problema técnico aqui do lado da agência, que impacte aqui a execução desse workshop, a gente, se necessário, adia para um momento posterior a continuidade desse workshop, né? Por outro lado, se eventualmente algum participante previamente inscrito ou não tem algum problema técnico, que isso foge ao nosso controle, e aí isso não paralisa a execução do workshop. É claro que a gente faz um esforço para que essa pessoa fale ao final, mas se não for possível, isso não paralisa o nosso workshop, né? Isso a gente sempre fala, mas nunca acontece esse problema. Qualquer tipo de conduta inadequada, a gente, infelizmente, faz a remoção do participante do evento. Felizmente, isso nunca foi necessário. E a gente pede também que todo mundo se identifique no chat da reunião, independente de quem participe de uma exposição oral, até para efeitos de ata e efeitos de controle, para a gente fazer depois no nosso processo de instrução de toda a revisão regulatória, como é que foi feita essa participação social. Então, mesmo quem está só como ouvinte, a gente solicita que faça o seu registro aqui no nosso chat do Teams. Bom, eu acho que é isso. Já falei a questão da câmera. Vou falar um pouquinho aqui do nosso rito aqui. Ele já é conhecido, né? A gente faz acréscimos adicionais do que já disciplina a lei das agências. Então, até para promover uma maior participação social. Então, todo ato regulatório, né? Ele é precedido por estudos preliminares, né? Então, cada um dos itens, né, que estão na nossa agenda regulatória para esse biênio 2025 e 2026, ele começa com um estudo pela área técnica, que faz toda uma avaliação inicial, seja de uma resolução nova ou de uma resolução a ser atualizada, que é o caso aqui. E após esse primeiro avaliação inicial da equipe, a gente acrescentou, nesse caso, assim como nas outras resoluções que a SFI tem atualizado, uma etapa adicional de participação social, que é esse workshop, né? A gente faz, a princípio, um debate com pré-inscritos, com pessoas que possam falar depois a posteriori. Depois a gente vai explicar aqui, mas vão ter também espaços para envio de contribuições, seja por formulário, arquivos, e-mail. Então, tem todo um espaço para participação, seja por exposição oral, seja também a posteriori, mesmo depois desse workshop. Então, o que a gente quer são contribuições e críticas também, sempre construtivas, mas críticas sobre o que a gente apresenta ou que deixa de apresentar. Então, essa é a ideia dessa participação social do setor, da academia, da sociedade e dos consumidores. Bom, o próximo, com base nisso, vou voltar um pouquinho. Bom, mas aqui, continuando aqui, a gente segue com base nessa avaliação, e a ideia toda desse workshop é fazer uma coleta de informações para esse instrumento que é razoavelmente recente, que veio com a lei das agências, que é a base, que tem sido a base de toda a mudança regulatória nas agências federais, e aí também em nível também de governo, em ministérios e em outras agências até estaduais, que é a análise de impacto regulatório, que tem balizado todas as decisões da agência, que é não sair mexendo nas estruturas de regras do setor, não sair alterando ou mudando regras sem previamente fazer uma avaliação de cenários, né?
comparado com o cenário base que a gente tem hoje, para cada cenário que eu me proponho mudar, quais são os ganhos, quais são os efeitos, quais são os impactos. Isso que acho que é a principal mudança que a gente tem experimentado desde os últimos anos com a análise de impacto regulatório, e a gente não quer começar a fazer isso aqui de trás do computador sem ouvir o setor. Então, antes de fazer essa análise de impacto regulatório, a gente quer começar ouvindo vocês. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui, e principalmente essa resolução específica, a Vivi vai falar um pouco, ela tem um recorte que faz uma avaliação da resolução que foi alterada lá em 2023, como é que foi a experiência nesses últimos 3 anos, quais são os ganhos e quais são o que a gente sente falta, o que a gente entende também e que eu ouvi de vocês, o que poderia ser melhorado dentro dos objetivos dessa resolução nesses últimos 3 anos, né? E, principalmente, fazer tudo isso, não, de novo, como eu falei, aqui de dentro do escritório, do ar-condicionado, mas junto com vocês, mesmo que no ambiente online, com a participação, com a transparência, com a publicidade. E depois com o registro disso tudo para publicidade, para consulta posterior, para as próximas etapas, inclusive, dessa alteração regulatória, para ficar registrado num ambiente como o YouTube, por exemplo, para todo mundo poder consultar, depois retomar e depois, se necessário, recuperar, criticar, contribuir nas próximas etapas. É isso, vou passar para o próximo slide, que acho que já começa com a parte mais técnica que a coordenadora nacional de processos, de julgamento de processo, a Viviane, vai fazer para a gente. Viviane, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada, Júlio. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Vou iniciar a apresentação, a parte técnica, então, sobre a revisão da Resolução 915 de 2023. Vou começar falando do histórico, né, das resoluções da NP que trataram sobre critérios, né, para agravamento da pena de multa, que trataram sobre os antecedentes e as aplicações das penalidades que decorrem da configuração de reincidências. Então, temos ali a Resolução 8 de 2012, né? Depois, em 2014, veio a Resolução 64, que trouxe algumas alterações à Resolução 8. Depois, a 12, em 2015, que alterou alguns dispositivos da 64. Depois, em 2019, que trouxe ali alguns requisitos para desconsideração, né, de reincidência, e a regra atual da 915, que é de 2023, que fala sobre todos esses parâmetros para caracterização de antecedentes e reincidências, né, para aplicação de penalidades previstas na Lei 9.847, no âmbito do mercado de abastecimento de combustíveis. Além dessas resoluções que tratam especificamente dessa caracterização de antecedentes, também está vigente a Resolução NP 805 de 2019, que estabelece os parâmetros referentes à instrução e ao julgamento dos processos administrativos sancionadores iniciados por auto de infração. Antecedeu essa fase do workshop a fase de estudos preliminares, né, onde a equipe discutiu sobre a resolução e o problema regulatório que estaria sendo verificado. E aqui, o que foi identificado nessa fase de estudos preliminares, né, foi a necessidade de adequar esse ato normativo em relação a 3 aspectos. E eu vou discorrer sobre esses 3. O primeiro fala da falta de previsão de um tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, no âmbito do processo administrativo sancionador. No âmbito da fiscalização, já existe esse tratamento diferenciado, né, com base na Lei Complementar 123 de 2006, que é o Instituto da Dupla Visita, que está prevista na Resolução NP 759 de 2018, que inclusive está em processo de revisão. No âmbito do processo administrativo sancionador, é que não se identificou esse tratamento diferenciado, e é uma proposta que a gente traz a este problema. Uma segunda parte do problema foi em relação aos prazos que constam na norma, né? Os prazos vigentes para desconsideração de antecedentes, para esses mesmos fins que eu falei, de reincidência e gradação de multa. E a terceira parte do problema é a ausência da previsão de instrumento consensual, como alternativa à aplicação de penas não pecuniárias,
revogação e suspensão em situações em que essa medida não seja mais recomendada. Então, falando aqui da primeira parte do problema, né, que é essa falta de previsão de tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, só no âmbito do processo administrativo sancionador. Então, com base no artigo 55, parágrafo 7º da Lei Complementar, né, dessa mesma lei que dá a base jurídica para o Instituto da Dupla Visita, que já é largamente aplicada pela fiscalização, a gente pensou na proposta de conceder um benefício econômico às microempresas e empresas de pequeno porte que reconheçam uma infração e paguem tempestivamente a multa. O objetivo dessa proposta é estimular um comportamento positivo dos agentes econômicos, pela assunção da responsabilidade sem a litigância. E o que se espera com essa proposta? Né? Que é uma proposta de ofertar possibilidade, né, de infrações de menor potencial lesivo, para que seja dada a oportunidade de pagar ali no início do processo, né, com desconto maior, a partir do reconhecimento da infração, né, e evitando assim todo o custo financeiro administrativo de um processo administrativo sancionador. Então, o resultado que se espera com essa proposta é redução do custo administrativo e litigioso, tanto para a administração quanto para essas empresas, né, reguladas, também a redução do estoque de processos e recursos e o encerramento célere de processos sancionadores de baixa complexidade. Essa proposta levou em consideração exemplos que já existem em outros órgãos. Citamos aqui, né, a Senatran, e aqui eu coloco dispositivos, né, referente a cada regulamentação, da NTT e da ANS. Esses normativos, né, o que a gente buscou aqui de benchmark também, foram iniciativas de conceder, exatamente o que eu falei, esse desconto maior, né, para aqueles que aderem ao sistema, que no início do processo fazem uma renúncia, uma defesa, né, reconhecem a infração e, com isso, encerram o processo de forma célere. A segunda parte do problema, né, que eu vou entrar agora em mais detalhes, é referente aos prazos vigentes para a desconsideração de antecedentes. Então, esses antecedentes, eles são a relação, né, de processos condenatórios procedentes transitados em julgados, né, é o que consta ali no histórico da empresa. Esses antecedentes, eles podem ser considerados para fins de reincidência, né, e para gradação de multa. E a lei, o regulamento, a resolução estabelecem prazos para desconsiderar os processos antecedentes, né? E o que a gente identificou, né, no estudo dessa norma? Foi identificar se havia gargalos regulatórios, tais como a ineficácia de uma sanção ou uma possível demora na aplicação de penalidades, né? E o que se identificou foi que a existência de múltiplos prazos na norma não só dificulta o seu entendimento, mas também a sua aplicação. E o estudo das normas também considerou uma busca pela uniformidade, né, do que vinha a se propor e coerência com prazos previstos em outros atos normativos. Então, a equipe estudou não só os atos normativos internos da agência, como também de outros órgãos, para buscar melhores práticas e coerências e sempre pensando se haveria necessidade de tratar esses gargalos regulatórios. E aí chegamos a 3 conclusões. E eu vou detalhar nos próximos slides essas 3 conclusões, né? A primeira está relacionada aos prazos para desconsideração de reincidência, especificamente o prazo de 6 meses, que seria incompatível com a rotina da atividade de fiscalização. A segunda conclusão é a possibilidade de desconsiderar uma pena de suspensão. E a terceira é estabelecer uma regra geral, né, de 5 anos, e uma redução no caso de um comportamento positivo do infrator. Estabelecer essa regra ali não só para a desconsideração do antecedente, né, que está prevista no artigo 3º, mas também na análise da aplicação da pena não pecuniária. Eu vou detalhar agora essas 3 conclusões. Então, vamos lá. Primeira conclusão é em relação ao prazo de 6 meses. Na regra atual da Resolução 915, né, o artigo 3º, ele prevê ali 3 prazos para você desconsiderar
uma condenação administrativa transitada em julgado. Então, o primeiro prazo é de 6 meses, segundo 2 anos, terceiro 5 anos. O prazo de 6 meses, né, você desconsidera aquela condenação anterior se tiver transcorrido mais de 6 meses, né? Quando houver o pagamento da multa no prazo previsto ali na lei de penalidades, que é o prazo do recurso, e também tiver uma renúncia expressa ao direito de recorrer. Então, dada essa situação, somente se considera o prazo de 6 meses. Passado isso, você desconsidera aquele processo anterior na contagem de antecedentes. A segunda hipótese, que é o prazo de 2 anos, é o pagamento integral da multa. A partir desse pagamento e a data da infração em análise, você desconsidera o que é ultrapassar 2 anos. E a terceira regra, que foi introduzida até pela Resolução 915, é o decurso de um prazo maior do que 5 anos. E aí entram todos os demais processos administrativos, né, transitados em julgados. E por demais processos são aqueles que não foram pagos integralmente. Aqui a proposta, né, da área técnica é estabelecer uma regra geral, né, de 5 anos e uma redução dessa regra geral no caso de um comportamento positivo do infrator, caindo para 2 anos. Então, já é a regra que existe ali nos incisos terceiro e segundo. E por que esse prazo de 6 meses, né? Por que não considerar esse prazo de 6 meses? Primeiro, ele se mostra, né, incompatível com a rotina da atividade de fiscalização. É um prazo considerado demasiadamente curto para estabelecer essa rotina de fiscalização do mercado, né? Esse prazo também, o segundo motivo, é que ele não encontra nenhum paralelo em dispositivos que tratam de situações menos gravosas. Por exemplo, a MRC, a medida reparadora de conduta, né, que prevê um prazo de 2 anos, né? Então, assim, é considerado ali, para situações menos gravosas, um prazo de 2 anos para que o agente não reincida naquela conduta, senão ele sofre uma autuação. E o terceiro motivo é porque o pagamento, naquela situação descrita no inciso primeiro, né, que é a renúncia ao direito de recorrer, já dá ao autuado um desconto de 30% do valor da multa, né? Esse desconto está previsto na Lei de Penalidades, 9847 de 99. Então, de modo que o pagamento com a renúncia ao direito do recurso já traz esse desconto de 30%, não sendo necessário uma outra condição, que é a redução de um prazo, né? Um prazo considerado curto, de 6 meses, diante dessa rotina de fiscalização que eu já comentei e que não encontra paralelo com outros dispositivos e da forma que é tratada pela agência, pela SFI, em outras situações, inclusive menos gravosas. Considerando que aqui, essa desconsideração, né, de um processo que teve a condenação definitiva, ela engloba todo tipo de infração, né? Não só situações menos gravosas, mas até possivelmente as mais graves do nosso rol de infrações. A segunda conclusão, né? Ainda estou dizendo aqui as conclusões da análise dos prazos. A segunda conclusão é a possibilidade de desconsiderar uma pena de suspensão. Atualmente, as penas não pecuniárias, né, a gente abrevia, fala PNP, vem da seguinte forma, né, numa gradação da seguinte forma. Então, primeiro tem a suspensão por 10 a 15 dias, depois você sobe um degrau, uma suspensão de 30 dias, depois você sobe mais uma que é uma revogação. E esclarecendo que essa revogação de que trata aqui é a revogação prevista no artigo 10º, inciso 2º da Lei de Penalidades, que é aquela revogação que decorre de uma segunda reincidência. Ela não é a revogação que fala da primeira reincidência, né, que está no inciso terceiro, que é no caso de reincidência dos incisos 8º ou 11º. Aqui é só a revogação da segunda reincidência. Então, essa é a gradação. Pela regra atual da resolução, ela estabelece um prazo de 2 anos ali para você subir o degrau, né? Então, tem ali um marco inicial e um marco final para você fazer a contagem desse prazo de 2 anos, que se ultrapassado, né? Se você teve, por exemplo, uma pena de suspensão de 10 dias aplicada, decorreu mais de 2 anos, você aplica novamente a de 10, você não sobe o degrau para a suspensão de 30.
Se decorrer um prazo inferior a 2 anos, você sobe degrau e aplica 30 dias. E a mesma regra foi transplantada para revogação. Então, se tem apenas suspensão de 30 dias, decorreu mais de 2 anos, você aplica novamente a de 30 dias. Se decorreu mais de 2 anos, menos de 2 anos, você já sobe mais um degrau e aplica essa pena de revogação. A proposta aqui é que, decorrido o prazo previsto, você desconsidera as penas anteriormente aplicadas, as penas não pecuniárias. Por quê, né? Dá margem hoje à interpretação da seguinte forma: se você, por exemplo, teve uma aplicação de uma suspensão de 30 dias e decorreu mais de 2 anos, você tem que aplicar de 30, né? Mas você não desce novamente para de 10 dias. Porém, se a gente propôs aqui uma regra de considerar uma regra geral de 5 anos e tendo a possibilidade de 2, no caso de um comportamento positivo, é que, da mesma forma que foi desconsiderado aquele processo para fins de reincidência, também seja desconsiderada a pena não pecuniária aplicada num prazo superior a esse que é proposto, né, de 5 anos ou 2 anos, em benefício ao agente e beneficiando, né, ou incentivando um comportamento positivo para aquele que oferece uma resposta à atuação da agência. Então, aqui essa foi a terceira conclusão, né? Diante disso, estabelecer uma regra geral, trazendo a coerência com aqueles prazos propostos para o artigo 3º, né? Que é estabelecer uma regra geral, então, de 5 anos, passados os quais você não mais considera não só aquele processo, né, para fins de reincidência ou gradação da multa, mas também você desconsidera uma pena de suspensão aplicada a mais de 5 anos, né, na pior das hipóteses, porque na melhor, né, o agente tendo efetuado o pagamento, esse prazo cai para 2 anos, né? Então, aqui buscou-se essa coerência com os prazos, né, do artigo 3º, que utiliza esses prazos para fins de contagem, de reincidência, né, e gradação, trazer isso também na contagem para aplicação e gradação das penas não pecuniárias. Essa iniciativa busca incentivar o cumprimento voluntário das regras, né, e trazer essa diferenciação por meio de um comportamento positivo do agente. A terceira e última proposta, né, que é a terceira parte do problema regulatório, é a ausência de instrumento, né, de previsão de instrumentos consensuais como alternativa à aplicação das penas não pecuniárias nas situações em que essas não sejam as medidas mais recomendadas. Então, pela lei das agências reguladoras, né, o artigo 32, ele já permite a celebração desses instrumentos consensuais. E aqui abro aspas. O artigo 32 diz: para o cumprimento do disposto nesta lei, as agências reguladoras são autorizadas a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de ajustamento de conduta com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à sua competência regulatória, aplicando os requisitos do artigo 4º-A da Lei 9.469 de 97. Fecho aspas. Então, apesar da lei das agências já possibilitar a celebração desse termo, né, formalmente não há a previsão desse instrumento consensual aqui no mercado de abastecimento, né, propriamente na aplicação no âmbito do processo administrativo sancionador. A ANP já tem a figura do TAC, né, ali no upstream, no conteúdo local, e já é largamente usado. Não traz essa previsão aqui, e a proposta é que seja introduzido uma previsão de que é uma possibilidade, né, dada algumas situações, né, e possibilitando ali ao administrador, né, melhor avaliar o contexto fático e os impactos práticos da decisão. O que se visa aqui é incentivar a consensualidade administrativa, né, sempre considerando qual a melhor alternativa para o interesse público, né, diante da aplicação de uma pena não pecuniária, é a proposta, né, pena não pecuniária, e que esse instrumento consensual ele seja uma medida excepcional e alternativa às sanções não pecuniárias. Então, tem a regra geral, né, que é o que a 915 já trata e nas regras e nos prazos aqui propostos,
mas também colocar no cardápio, né, que há uma possibilidade de celebrar um instrumento consensual, quando a pena não pecuniária não se mostrar a melhor alternativa. Então, é uma análise feita, no caso concreto e sempre, como dito, visando o interesse público. Em suma, são esses levantamentos, né, dos estudos preliminares. Esse workshop visa aqui trazer as contribuições e analisar junto com o mercado as melhores soluções para o nosso estudo regulatório. E vai ser disponibilizado, né, no chat aqui da reunião, depois vai ser enviado por e-mail e também no site da ANP um formulário, né, com questionário onde vocês podem trazer contribuições. Tem o campo livre também, onde podem colocar outras questões para complementar e enriquecer aqui a discussão. Eu termino a apresentação aqui, agradeço, muito obrigada e passo agora a palavra eu volto aqui a palavra ao Júlio, para continuar com os comentários dos participantes. Obrigada. Muito obrigado, Vivi. Bom, queria mais uma vez agradecer aqui a apresentação da Viviane Kanigai, que é coordenadora nacional de processos sancionadores, coordena a equipe que fez toda a parte de revisão da parte técnica, mas também agradecer a Rita, que também é a nossa coordenadora da parte dos regulatórios, e toda a equipe que está envolvida aqui nesse trabalho, inclusive a equipe de comunicação que está tornando possível esse workshop. Bom, e apontar aqui como a equipe conseguiu fazer um desenho bem didático e bem claro dos 3 pontos que envolvem o problema regulatório. Então, focou na questão da falta de endereçamento do tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, que é uma coisa que a gente deu tratamento historicamente, inclusive, que está dando na revisão, nas nossas resoluções que tratam sobre fiscalização, mas não trazia isso para o julgamento de processo. Então, isso foi mapeado pela equipe, está sendo proposto trazer ferramentas que mitigam essa falta de endereçamento desse tratamento diferenciado. Também o coração, acho que de várias discussões, que é como a gente trata nessa resolução os prazos para consideração e desconsideração dos antecedentes e da reincidência, né, que é uma coisa que não tem na lei de penalidades, que a gente tem que disciplinar em termos de resolução. E também, por fim, isso é uma inovação, isso é importante porque traz não só explicita uma ferramenta já prevista em lei, mas traz também previsibilidade para o setor, saber quais são os requisitos e como disciplinar e qual a elegibilidade também para não ser um abuso do instrumento consensual, em termo de ajuste de conduta, quando for necessário, em que casos seria necessário. Mas o local específico, o locus para isso ter utilização, essa ferramenta poderosa, é exatamente essa resolução. Então, a equipe trouxe sobre direcionar muito bem esse problema regulatório, mas é bom trazer isso aqui para o setor apontar se são só esses os problemas regulatórios, existem outros, ou dentro desses problemas existem outras ferramentas para endereçar esse problema. Então, isso é o que vai estar lá no nosso formulário, no nosso questionário, e no espaço de discussão também aberto, e o que a gente quer discutir aqui. E já, aproveitando aqui o gancho, eu já queria passar, para a gente aproveitar bem o nosso tempo aqui, para a nossa primeira exposição, que é pela entidade, pelo Sindicom. E aí eu vou perguntar, não sei se quem vai fazer a apresentação vai ser a Daniela ou se vai ser o Samuel. Sou eu, Júlio. Samuel. Samuel, tá, não, perfeito. Então, Samuel, pedir para o pessoal da equipe de comunicação liberar a câmera, liberar o microfone e fique com a palavra. Samuel, por favor. Só me confirmem, por gentileza, se chegou a minha apresentação aí para vocês. Tá direitinho, dá para ver bem. Beleza, vamos lá. Bom, obrigado, Júlio e demais colegas aí pela oportunidade. Acho que o tema é super importante, relevante. E trazemos aqui algumas sugestões do Sindicom. Só para sintetizar, a gente vai trazer 3 pontos, tá? Primeiro, sobre antecedente e reincidência. Eu vou entrar no detalhe mais adiante. O segundo, sobre os critérios de enquadramento das infrações.
né, e o terceiro sobre possibilidade de reenquadramento. São questões aí que a gente entende que poderiam trazer mais previsibilidade e razoabilidade aí com relação aos processos administrativos. Falando aqui de cada um deles, né, a gente vê que atualmente as penalidades elas são aplicáveis diretamente no CNPJ da matriz. O que acontece com isso? Que uma empresa que tenha diversas filiais, ela acaba tendo uma exposição muito maior. Justamente, por exemplo, uma mera falha operacional pode cair na penalidade de suspensão temporária ou mesmo na revogação. Então, a gente entende que poderia ser inserida aí uma análise individualizada de cada estabelecimento ou instalação, justamente para poder caracterizar essas hipóteses de antecedência e reincidência, de uma forma mais isonômica, né, na aplicação desses artigos. E aí também a gente trouxe um comentário nesse slide, justamente que existe uma discussão legislativa lá no PL 399, né, que visa atualizar ali a lei das penalidades, e recentemente foi aprovado na Câmara, está tramitando no Senado, e tem lá uma previsão justamente nesse sentido. Então, a gente entende que é um ponto que traz, de fato, aí uma melhoria relevante com relação a essa questão de antecedente e reincidência. Sobre os critérios de enquadramento, o que a gente percebe, olhando aí para o histórico, é que, às vezes, infrações muito similares são enquadradas de formas distintas pela agência. Ora no inciso 2º, ora no inciso 11 do artigo 3º da Lei das Penalidades. E o que acontece é que a reincidência do inciso 11, ela pode, inclusive, gerar uma revogação do agente. Então, como eu falei anteriormente, por vezes a gente está falando aqui de uma mera falha operacional, ocorrida pontualmente em uma instalação, num universo de dezenas de instalações, e traz uma exposição gigantesca para essas empresas que atuam aí, sobretudo, em nível nacional. Então, a gente traz aqui uma sugestão de uma necessidade aí de enquadrar no inciso 11 apenas as condutas que implicarem realmente numa situação mais gravosa. Elas trouxeram ali um ganho econômico significativo, um ganho econômico indevido por parte do agente regulado, aí sim enquadrar nesse inciso que tem aí uma previsão de uma punição mais grave. E, por fim, considerando esse cenário, a gente também entende necessário estabelecer a possibilidade de reenquadramento das infrações. Eventualmente, uma infração aí que foi enquadrada, no inciso 11, que pode gerar toda essa questão de revogação, que ela possa ser reenquadrada para o inciso 2º, trazendo ali esse princípio da razoabilidade, quando o agente regulado conseguir demonstrar que uma determinada infração ela decorreu de uma mera falha operacional, sem que tenha havido ali uma conduta fraudulenta, uma adulteração, que fosse permitida essa possibilidade de reenquadramento. E, para concluir, a gente traz aqui até uma manifestação da diretoria colegiada nesse sentido, determinando que a SFI avalie os critérios de enquadramento justamente nesses dois incisos, e sugira ao colegiado o enunciado de súmula, trazendo maior previsibilidade quanto ao tratamento a ser dado a cada caso. Então, acho que é oportuno esse workshop para a gente trazer esses pontos e pedir aí a avaliação e o encaminhamento dessas sugestões em nome do Sindicom. Fico à disposição aí para qualquer esclarecimento, pessoal. Samuel, muito obrigado pela apresentação. Foi bem objetiva, sucinta, economizou até um tempo que a gente pode usar depois para debate aqui. Eu vou, assim como fiz com a Viviane, eu sei que o espaço para debate é lá na frente, mas para cada apresentação eu aproveito para gente, até para fins de raciocínio, tomo nota de alguns pontos para fazer breves comentários e passo para a próxima apresentação. Então, foi muito bom esse ponto que você trouxe, lembrar do PL 399, aí para esclarecimento de todos, que é um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado e atualiza a lei de penalidades, que é
o objeto do qual essa resolução regulamenta vários dispositivos, né? Regula vários dispositivos. Então, é bom que está bem afinado, está bem casado com os conceitos que estão lá, apesar de estarem ainda sujeitos, e a ideia é aprimorar também, assim como a nossa resolução, em âmbito legislativo também a nossa lei de penalidades. Então, é bom que tenha um casamento de conceitos entre o nível legal e o nível regulatório. Com relação à individualização da penalidade na reincidência, isso é bem interessante, acho que é uma observação que, aliás, assim como todos aqui, vale registro, mas eu destaco já aqui na discussão para a equipe absorver, interiorizar e ver como avaliar isso. Acho que é uma sugestão bem pertinente para ser explorada pela equipe, porque tem cara de ser bem o espaço da resolução que vai ser discutida. É o tipo de resolução que tem que abordar isso. Com relação a enquadramento de infrações e reenquadramento de infrações, eu entendo a questão do problema que existe, mas eu tenho dificuldade de saber como um texto de resolução abordaria essa questão. Então, a sugestão que eu dou para o Sindicom é que, principalmente, seja no formulário ou no espaço que a gente vai dar, que esse formulário tem espaço para subir, inclusive arquivos, que vocês detalhem esse tipo de como seria abordado tanto a questão do enquadramento de sugestão como o reenquadramento de infrações, como é que seria abordado, porque, assim, conceitualmente, entendi no slide, mas textualmente parece que ser claro como seria instrumentalizado em nível de resolução, sem ser num caso concreto, porque existem os casos concretos, mas, assim, como é que uma resolução trata, instrumentaliza isso? Porque, eventualmente, aí até como você trouxe, talvez o espaço seja, eventualmente, realmente aquela súmula que endereça esse tipo de questão, não do enquadramento, mas pelo menos do reenquadramento. Então, são só os comentários que eu aproveito aqui para sumarizar do que foi discutido, porque aí lá no final a gente abre para o debate. Mas muito obrigado, Samuel, pela apresentação e até pela objetividade aqui que foi trazida. Agora eu passo aqui para a próxima apresentação nossa, da Fê Combustíveis, que vai ser feita pela doutora Simone Marsoni. Não sei se ela já está pronta aqui. Sim, Simone. boa tarde a todos. Tarde. Júlio, Viviane, a quem cumprimento os demais, através do qual, né, cumprimento os demais. Olha só, foi muito bom, né, vocês mais uma vez oportunizarem para nós, não só da Fé Combustíveis, mas de todos os segmentos, essa conversa, essa tratativa preliminar, porque é até para a gente entender qual que é a pretensão da agência. E me causou aí uma grata surpresa esse terceiro ponto aí do gargalho regulatório, quer dizer, do terceiro, não, esse é o segundo, quando vocês mencionam a possibilidade do instrumento consensual em alguns casos concretos. E aí fica a dúvida se esses casos concretos seriam pré-determinados na resolução do que caberia ou não esses elementos, essa composição consensual, esse eventual TAC. Acho isso de fundamental importância porque nós sabemos, principalmente no segmento da revenda, que tem algumas redes de postos que estão aí sujeitos por uma eventual compra de um estabelecimento que já tinha sido de um terceiro, que está na iminência de ter revogação de registro, não só, né, aí o impacto seria naquela pessoa jurídica, mas nos sócios que estariam impedidos também de funcionar nos outros CNPJs, e isso é um problema sério aí que a gente está atravessando, e se não for avaliado caso a caso, colocados todos os agentes regulados na mesma condição, não dá para fazer essa análise aí mais individualizada. Então, é muito necessário o estabelecimento dessas possibilidades do TAC consensual que vocês mencionaram. Indo aqui de trás para frente, a desconsideração desse prazo de 6 meses é uma coisa na qual nós não concordamos, entendemos o argumento que foi posto, mas entendemos também que isso é um grande motivador hoje para o revendedor e os outros agentes pagarem a multa
com os 30% de desconto, evitando um eventual recurso administrativo e até mesmo uma ação judicial, porque muitos só se motivam a pagar não pela redução dos 30%, mas sim em face dessa redução do prazo de reincidência e de agravamento de 2 anos para 6 meses, que é um grande diferencial. E em algumas decisões, inclusive, da ANP, a gente tem observado que o órgão, o julgador, não tem aplicado esses 6 meses para agravamento e apenas para reincidência. Então, é um ponto que tem que ser revisto mesmo, porque, na prática, tem sido necessária a interposição de recurso para a gente alinhar, porque essa norma, que era uma das condições que a gente gostaria que fosse revista, é a redação quando se trata de agravamento de multa. Porque, para nós, da forma como está na resolução atual, entende-se que esse prazo de redução de 2 anos para 6 meses, ele implica também os casos de agravamento, e por vezes a ANP não tem entendido assim nas decisões. A Viviane está até acenando positivamente, né, Viviane? Acho que é um entendimento seu também, mas a gente tem observado isso nas decisões dos processos sancionadores. E a questão do tratamento diferenciado, né, para microempresa e empresa de pequeno porte, isso aí realmente deve se manter. Eu, pela última workshop que eu participei também, dessa revisão dessa norma que trata esses casos diferenciados, eu percebi um agravamento dessa situação dentro dos prazos e das menções que foram estipuladas. E aí é interessante uma coisa andar em paralelo à outra, porque se agilizássemos aí a revisão dessa, que está em consulta agora nesse workshop, poderia atrapalhar ou até depois dificultar a revisão da outra, da 759, né, de 2018. Então, eu não sei como a agência está pretendendo fazer neste caso, mas isso é importantíssimo. E, por fim, um pleito da revenda, que a gente sempre tem buscado alinhar com vocês, desde o passado, lá, quando se trata dessas questões de reincidência, de tratar os casos como reincidência específica para efeitos de penas, aplicações de penas mais severas, suspensão de atividade e, sobretudo, de revogação de registro, né? Isso eu entendo que no artigo 2º, no item 3º, deveria se constar essa possibilidade aí e trazer esse fato da reincidência ser tratada como específica. Desculpa, no inciso 2º, tá? Do artigo 2º, inciso 2º da resolução em questão. E aquela questão também dos 2 meses, os 6 meses serem decotados, né, para ficar só 5 anos e 2 anos, para os casos de penas mais gravosas, né, penas que não sejam pecuniárias, eu também não vejo como uma situação assertiva, até pela situação que o Sindicom trouxe para nós e que deve ser revista e que também é um pleito nosso de diferenciação do dolo e da culpa, né? Porque hoje nós temos enfrentado na revenda alguns pontos cruciais na questão. O ponto de fulgor, por exemplo, no diesel, é uma situação que, por vezes, não se consegue detectar nem de onde partiu aquela eventual contaminação cruzada, se no transporte, porque muitas das vezes o revendedor tem até a amostra testemunha, mas a gente percebe que ela não saiu da distribuidora assim, mas o transporte é uma coisa que não se consegue mensurar ali, garantir a qualidade e esse percentual do ponto de fulgor, e quiçá também no posto revendedor. Então, assim, não é por motivo de uma alteração proposital, tanto é que os outros parâmetros não se modificam, e aí a gente vê que alguns revendedores, por dizer vários aqui, têm nos noticiado uma constância de autuações. E eu estou trazendo esse ponto de fulgor, Júlio, só para ilustrar o que a gente está
pretendendo, tá? Dessa questão do dolo, a diferenciação do dolo e da culpa, porque muitos têm reincidido, inclusive com 6 meses, paga a primeira multa e com menos de 6 meses já tem a lavratura de outro auto de infração e continuam sem entender aonde que está esse ponto falho ali do combustível, do processo como um todo. Então, são situações que devem ser observadas. Como você disse, assim, eu entendo que a diferenciação é bem complicada, né? De classificar o que seria dolo ou culpa na prática, né? Mas, por exemplo, um dispositivo eletrônico no equipamento medidor que estaria aí alterando a vazão da bomba é uma forma de caracterizar o dolo, é um acréscimo de um solvente, né? De um produto aí, de um marcador, enfim, são situações que a gente já tem como prever esse dolo característico, né? E diferentemente, se o revendedor, no caso, tem as amostras testemunhas, ele consegue provar a origem ali daquela situação, num caso, a exemplo de um metanol na gasolina. Então, isso aí dá para a gente entender. Agora, que tem que separar o joio do trigo, isso é fundamental, porque a revenda, por vezes, ela tem sido penalizada, e não vou dizer que é de forma injusta, mas dentro do arcabouço jurídico, do processo aí, do que tem se apresentado, acaba que uma situação culposa ela é tida como dolosa e as implicações para o revendedor são seríssimas. Então, seriam, a princípio, esses pontos. É claro que após a publicação da minuta, né, que vocês pretendem aí, da consulta pública, a gente vai poder apresentar por escrito, preencher o formulário com as nossas considerações, mas até eu não preparei nada para apresentação no intuito de entender qual que seria essa pretensão da agência, tá bom? Eu agradeço a todos a escutatória, o tempo que me foi destinado, e estou à disposição. Muito obrigado pela apresentação. Da mesma forma, eu vou fazer algumas observações aqui, até para guiar a nossa conversa, e já até uma orientação, recomendação. Assim, a ideia realmente é essa: a gente apresentou aqui as ferramentas para serem objetos de críticas, sugestões, complementações. Então, não precisa aguardar, e a recomendação é não aguardar a minuta lá na frente. Então, assim, hoje são exposições que quem está escrito e a gente vai abrir a palavra vai trazer, realmente não tem, nesse momento, natural que vocês não vão estar sendo apresentados os instrumentos pela primeira vez. Mas o formulário vai ficar aberto. Então, no formulário, vocês já vê que, e eu vou mostrar alguns pontos que você trouxe, já tragam o posicionamento e a motivação técnica por trás do posicionamento. Aí, nesse momento, já tragam isso. Então, eu trouxe alguns pontos aqui. Então, a questão da reincidência ser específica, esse é um ponto que você trouxe. É importante se trazer, assim, a gente acha que tem que trazer, a resolução tem que ser ajustada nesse ponto. Por quê? Aí vocês tragam já no formulário para quando a gente for escrever a nossa análise de impacto regulatório e a respectiva minuta, a gente absorva ou não, no todo ou em parte, essa sugestão. Outros pontos aqui que são importantes: clareza no texto da resolução, que está todo mundo fazendo assim, porque esse sempre é um dos motivos da gente ajustar as nossas resoluções, porque com o uso com o uso das resoluções, e até pela nossa própria equipe, a gente vê, às vezes, a divergência de aplicação, que a gente acerta por procedimento interno, mas nada melhor do que deixar bem explícito no corpo da resolução, sempre que a gente ajusta uma nova resolução. A questão dos prazos, a mesma orientação, né? Então, a questão do prazo dos 6 meses, ou mesmo questão com relação aos antecedentes ou versus reincidência para 5, 2 anos, para cada um desses pontos de crítica, de entrar ou não isso, vocês se posicionem, mas tragam argumentação técnica sobre isso, assim como a gente trouxe. A gente trouxe por uma questão de incompatibilidade do nosso tempo fiscalizatório e procedimento, porque isso implica na não separação do bom do mau agente. Então, por isso que a gente, sempre a nossa ideia da autuação, do julgamento e da sanção é você dar um enforcement regulatório para que todos cumpram as regras e você consiga ter um ambiente concorrencial justo, fora a proteção do consumidor.
E aí, quando a gente viu essa questão do prazo, a gente viu que aplicando esse prazo, pelo menos nas avaliações técnicas, a gente não estava conseguindo separar o bom do mau agente. Então, se vocês têm outros pontos a trazerem, tragam junto com o estudo, a avaliação, ou pelo menos o posicionamento argumentativo com relação a isso. Com relação ao TAC, ou na verdade um TAC, é um termo de compromisso, ou um instrumento consensual, né? O objetivo dessa ferramenta, que é bem poderosa, mas é, dentre outros, a resolução, ela trazer, dentre outros, fora os procedimentos, os critérios de elegibilidade, porque também é uma ferramenta poderosa que não pode ter um abuso com relação a ela. Então, porque senão o que não pode acontecer é um agente regulado ser flagrado com metanol, solvente, marcador, dispositivo de fraude e vir aqui solicitar um termo de ajuste de conduta. Então, a gente vai trazer, a equipe técnica vai trazer, dentre outros requisitos, dentre outros critérios, dentre outras questões, os critérios de elegibilidade de como esse instrumento consensual pode ser usado, em quais casos, para que esse instrumento que é poderoso, é novo, né, e apesar de já estar previsto em lei, mas é muito bom trazer a previsibilidade no texto da resolução, ele não haja um abuso com relação a ele, porque senão, como a gente sempre fala, né, a regulação, ela define a regra que, se muito elevada, engessa o setor, mas que, se muito frouxa, deixa o setor virar basicamente uma selva, onde a lei do mais forte prevalece, que é o que a gente não quer. Né? Então, a gente trouxe essas questões, um esclarecimento sobre a revisão da resolução 759 da dupla visita, só para esclarecer que ela dispõe sobre a gente dar um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa no âmbito das ações fiscalizatórias. No âmbito do julgamento dessas ações fiscalizatórias, não havia nada equivalente. Então, a gente quer trazer esse tratamento equivalente também aqui na hora de julgar essas empresas que são micro e pequenas empresas, elegíveis para esse tratamento. Não tinha, a gente quer trazer o mesmo tratamento. Então, são ações complementares, né? Elas não competem. Então, certamente a 759 ela vai terminar antes, pelo cronograma já previamente definido, que está na nossa agenda regulatória no site, mas, de qualquer forma, elas não competem, elas se complementam, né? Eu acho que eram esses pontos que eu queria apontar. Bom, agora a gente passa aqui para a próxima entidade inscrita, que é a Minas Petro. Eu passo a palavra para a doutora Ana Violeta Guimarães, que acho que já está preparada. Por favor, tem a palavra, são 10 minutos. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos, em especial ao Júlio César e a Viviane. Meu nome é Ana Violeta, estou representando Minas Petro. Eu também não preparei nenhuma apresentação, porque eu queria ouvir primeiro quais seriam essas mudanças, né, trazidas pela agência. Eu reitero todas as considerações já apresentadas pela doutora Simone, que são exatamente as que eu ia expor aqui. Então, para não prolongar, eu só gostaria de mencionar a importância que os prazos para desconsideração da reincidência e dos antecedentes sejam mantidos, porque, como colocado pela Viviane, o prazo de 6 meses, né, ela considera curto no âmbito da fiscalização, mas a gente tem que levar em consideração que esse prazo de 6 meses ele é contado a partir do pagamento da multa com 30%, até a nova infração. E a gente tem vários processos que o posto foi autuado, por exemplo, em 2024, e só foi julgado o processo, por exemplo, em 2026. Então, se a gente for contar do pagamento, né, para a fiscalização foi em 2024, e se ela retornar em 2026, aí ele não vai ser beneficiado aí, né, porque o prazo de 6 meses vai ser considerado. Então, essa questão no âmbito da fiscalização não é 6 meses entre uma fiscalização e outra, né? É do pagamento da multa. Então, assim, eu não concordo que esse prazo é curto. Então, o nosso pleito é para que mantenha esses prazos da atual norma. E também entendo ser extremamente importante, até foi colocado pela doutora Simone, que haja vinculação entre a infração anterior e a nova para fins de caracterização da reincidência, principalmente quanto à pena de revogação. Ou seja, a reincidência deveria ocorrer apenas quando a nova infração for da mesma natureza, né, da anteriormente praticada. Isso é muito importante, principalmente no caso de revogação. A gente tem casos, né, onde o posto foi penalizado com essa pena. Isso é muito sério, muito grave, né, para a empresa. Então, essa medida ela traria maior proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica, né, aos agentes regulados.
Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Não, essas são as minhas considerações. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Violeta. Eu vou fazer também a mesma questão, algumas observações, considerações para enriquecer aqui a nossa discussão. Eu vi que essa questão da vinculação da reincidência ser específica, ela está se repetindo, e aí vou fazer uma recomendação para trazer essa contribuição no formulário, mas trazer a justificativa técnica. Eu entendi a questão da gravidade, mas assim, para ir além disso, porque para a gente poder absorver, de novo, absorver no todo, em parte, a recomendação, a gente precisa, se vocês puderem trazer casos concretos, pode ser anonimizado o caso concreto, mas um exemplo, e qual o impacto disso, conceitualmente, qual que é o problema que isso traz, quais são os ganhos e as perdas que vocês avaliam no setor disso seja muito separado, porque também a gente vai comparar isso versus o risco de fazer a reincidência geral que a gente faz. Então, trazer um aprofundamento um pouco maior, um detalhamento um pouco maior desses pontos que vocês defendem, mas especialmente esse da reincidência específica, porque eu vi que ele se repetiu aqui nas duas apresentações. Bom, obrigado. Bom, aí já vou passando aqui para a próxima apresentação, que é da Abragás, Dr. Sérgio Guimarães Costa, que também está inscrito aqui. E aí eu não sei se ele já está preparado aqui, se o pessoal pode abrir o áudio e a câmera dele. Ou eu não sei se vai ser outra pessoa da Abragás que vai fazer a apresentação. Se tiver com alguma dificuldade com o microfone, acho que pode escrever aqui no chat também, que a gente tenta verificar. Tá, eu acho que o Dr. Sérgio deve estar com problema, não sei se... não sei, como eu falei, assim, se a pessoa está com algum problema técnico, a gente não consegue paralisar o workshop, então eu vou passar já para a parte de debates, eventualmente, se nesse meio tempo algum representante da Abragás conseguir entrar, a gente dá um espaço de fala para eles, mas nesse momento, então, eu abro naquele conceito de 5 minutos para cada um dos participantes que quiser ter um tempo de fala, que use o recurso de levantar a mão do Teams, a gente faz esse debate aqui, não fechando, lembrando aqui que esse espaço não se encerra aqui, na verdade ele abre agora, né? Então a gente está com uma proposta que é aberta, a gente mostrou as ferramentas, o problema regulatório que a gente endereçou, e agora que a gente se debruça sobre os problemas de forma mais aprofundada, e para isso é importante e relevante tudo que vocês enviarem para a gente, seja o que foi falado aqui, mas principalmente o que vier por escrito no formulário, que ele é direcionado, é um questionário direcionado, mas que tem um espaço livre para contribuições, um espaço para envio de arquivos, de apresentações, que vão reforçar, e de novo, sempre indo um pouco além da questão da... Assim, essa é uma questão muito grave, importante, aí só que detalhe porque riscos, ganhos e casos concretos, se quiser anonimizar um caso, só mais detalhar um pouquinho qual é a questão que cada entidade traga. E aí eu abro espaço aqui. Bom, acho que o primeiro... aqui, então. A gente tem aqui um primeiro participante. Aqui está como abreviado aqui como E. Gonzalez, então vou pedir para a equipe abrir o microfone e a pessoa se apresentar com o nome e a entidade que representa. Consegui, Júlio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou o Edson Gonzalez, consultor jurídico do Sindicato Nacional TRR. Parabéns pela apresentação, muito elucidativa, muito didática. Nós tínhamos anotado hoje, rapidamente, pela manhã, eu e meu assessor jurídico, Marcelo Januário, 3 sugestões, mas eu vou aguardar para enviar pelo formulário, depois de realmente ver e ouvir as sugestões do Sindicom e da Fé Combustíveis, que praticamente vai na mesma linha aí do que nós estávamos pensando. Vai até além daquilo que a gente estava pensando, tá? Então, nós vamos realmente sugerir isso no formulário, com as justificativas pertinentes. Mas, aproveitando a ocasião, Júlio, eu vi hoje cedo, preparando um material aqui,
E nós enviamos um ofício, mas não foi para a Superintendência de Fiscalização. No auge daquela crise de fraudes, da falta de adição do biodiesel no diesel, em janeiro foi enviado um ofício do Sindicato TRR que diz respeito exatamente a estas alterações que serão introduzidas nessa resolução, tá? Das fraudes no diesel. Foram para todos os diretores e para a diretoria geral. Então, nós vamos encaminhar amanhã, Júlio, esse ofício a você, porque depois nós faremos uma sugestão com base nesse ofício, mas eu queria submeter primeiro a você esse ofício. Quem sabe, talvez, com esse ofício e a sugestão que a gente irá encaminhar, nós consigamos realmente inserir alguma coisa na resolução a esse respeito, tá? Eu agradeço a isso, muito obrigado e continuaremos aí contribuindo. Muito obrigado, Edson Gonzalez. Então, a gente fica aguardando, acho que o timing é bom para receber esse ofício, assim como as contribuições. E para todos que estão participando aqui, lembrando que a gente está gravando esse workshop, então ele fica para consulta. Então, eventualmente, alguma coisa que foi discutida aqui, às vezes alguém fala assim, eu queria recuperar aquele slide e tal. Então, tanto o slide fica no site da NP, no link que é apresentações, que fica lá embaixo no site, então a apresentação vai estar lá, mas também daqui, acho que uns 30 minutos, mais ou menos, o pessoal já sobe no canal do YouTube, consegue assistir de novo e recuperar algum ponto. Lembrando que tanto críticas, contribuições, mas também algum ponto que vocês entendam que deixa de ser reforçado, vocês complementam. Então, a gente falou aqui sobre o instrumento consensual, que são os TACs. Se vocês entendem que é um ganho, vocês podem reforçar que é um caminho que tem que ser seguido e como ser seguido. Acho que isso é importante também. A gente tem mais um participante aqui que pediu a palavra. Deixa eu ver aqui, que é o André Rodrigues. Eu vou pedir, André, que você se apresente e a empresa ou entidade que representa. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar o Júlio e Viviane pela apresentação que me antecedeu. Eu sou consultor jurídico do CIMEPET, Associação dos Produtores e Importadores de Lubrificantes. Não estava inscrito para fazer a apresentação, mas depois do que eu vi, tanto por parte do Sindicom como das outras entidades, isso me chamou bastante atenção e achei que seria interessante fazer uma pequena contribuição. Que, por mais que o lubrificante seja ter uma representação muito pequena, né, dentro de todo o escopo de abrangência da NP, eu identifiquei aqui que os problemas são os mesmos, né, dos demais ramos que têm uma representatividade maior. Então, na prática do dia a dia do lubrificante, a gente vê muito essa questão do enquadramento do inciso 11 e do inciso 2. Por que eu falo isso? O lubrificante, a gente pode tentar simplificar a questão, né, em a aditivação ausente, que é quando é algo doloso, certo? Você não tem aplicação nenhuma de aditivo no produto, mas você tem muitas situações de divergências pequeníssimas, podem ser falhas operacionais ou até muitas vezes questões de desvios de próprio laboratório, né, na realização das análises. Não é raro você ter diferença de resultado para as amostras prova e contra-prova, quando são feitas em laboratórios diferentes, né? Mas, do jeito como é colocado hoje, o enquadramento dado para esses dois cenários é exatamente o mesmo, submetendo, de consequência, ao risco de revogação, né, de reincidência, por questões que, muito claramente, quando vivenciadas no dia a dia de uma fábrica da operação, elas não são dolosas e nem trazem esse componente aí de vício ao produto e de risco ao consumidor. E isso, na minha visão, esse assunto ele anda de mãos dadas com a questão da redução do prazo dos 6 meses que eu comentado com a Viviane. Porque no cenário vivido hoje, é muito, isso eu falo da minha experiência, né? É muito difícil na prática você ter esse reenquadramento, o que muitas vezes, entre aspas, salva a empresa que está atuando de boa fé no mercado aos 6 meses. Então, eu acho que se vai ter uma mudança de um lado, me parece que necessariamente teria que ter essa mudança do outro lado também. Tá? Mas isso eu quis contribuir hoje aqui. Como os outros, eu não sabia exatamente qual seria o escopo, né, do workshop de hoje, mas eu acho que seria interessante ter essa pequena contribuição. Perfeito. Muito obrigado, doutor André. Então, assim, da mesma forma, fazer também um comentário aqui, que isso também se repetiu aqui na fala do
André, com relação, acho que a doutora Simone tinha trazido essa questão, e até explicar como é que a gente trata isso, a questão do dolo e da culpa, né? A gente atua como regulador, a gente atua sempre no âmbito do direito administrativo de forma objetiva para tipificar a conduta. Então, a gente, conceitualmente, é isso que nesse ambiente de regulatório, a gente trata os conceitos que estão por trás das condutas, levando em conta a intenção. Isso também está lá na lei de penalidades, né? Isso também está até no processo legislativo da revisão da 399. Então, o que está por trás dos incisos do artigo 3º da lei de penalidades tem dolo e tem culpa. Isso está embutido no espírito da lei até para se aquela conduta tem uma multa, uma faixa de multa pecuniária maior ou menor, se aquela faixa se aquele tipo daquele inciso ele tem uma reincidência, uma segunda reincidência que direto leva a uma revogação, se aquele tipo ele é comunicado ou não ao Ministério Público, isso está por trás. Mas a gente evita que isso depois, isso está, seja no âmbito da criação e atualização da lei, seja de forma análoga aqui, no tempo da escrita e elaboração da regulação, a gente leva isso em conta, mas não traz isso depois, só o cuidado de não trazer isso para o texto, né, da resolução, porque se fosse trazido, traz uma série de implicações de inviabilidade de aplicação, porque aí isso a gente entra no âmbito, por exemplo, investigativo de um órgão judicial ou de investigativo que vai ter que comprovar dolo e culpa, que foge do âmbito do direito administrativo que a gente aplica aqui. Mas, resumo, é importante isso, que o conceito, sim, a gente leva em consideração. Então, todas as questões que têm dolo e culpa, elas têm que ter um tratamento, dolo tem que ter um tratamento muito diferenciado, e a gente usa instrumentos e depois traz isso para o corpo da resolução sem usar essa expressão, porque senão traria uma inviabilidade prática de utilização em tempo de fiscalização. Bom, mas é importante isso porque na hora de tratar, por exemplo, a diferenciação do inciso 2 do 11, isso é importante porque 11 é exatamente isso, né? Por exemplo, no âmbito da qualidade, são produtos que estão fora da especificação, tem vícios de qualidade, aliás, que diminuem o valor do produto ou são impróprios para o uso. Então, é uma questão bem grave, diferente do inciso 2, que eventualmente por uma questão de falha operacional ou algum desvio pequeno de produção, ele pode estar fora de uma especificação, sem essas duas qualificações de diminuir o valor do produto ou de tornar impróprio para o uso, ainda assim é uma infração, é passível de punição, mas sem os agravantes do inciso 11, né? Então, é bom porque essa discussão que a gente já traz isso a equipe está absorvendo. É só a questão que eu trouxe também na discussão e observação do que eu falei com Samuel, na sugestão de vocês, como é que vocês entendem que isso tem que ser operacionalizado, eventualmente, num texto de resolução, né? Porque, eventualmente, isso tem cara, né, numa primeira avaliação, mais do que foi até encaminhado pelo colegiado, um texto de súmula, porque é uma operacionalização de entendimento de aplicação de norma. Mas, assim, a gente está no ambiente de discussão, acho que o ideal é de trazer essa discussão agora para saber se isso vem para uma resolução ou ser diretamente encaminhado para uma súmula de entendimento. Vou aproveitar mais uma vez e perguntar se algum representante da Abragás conseguiu entrar na reunião e quer a palavra. Acredito que não. Então, eu pergunto mais uma vez se mais algum participante tem interesse de fazer mais alguma exposição oral ou comentário. Bom, então, a gente vai encerrando por aqui nosso workshop. Eu acho que a gente atingiu muito bem os nossos objetivos. Como era esperado, é uma apresentação inicial, né? Não de uma decisão, mas de uma intenção de problemas que a gente mapeou inicialmente e ferramentas que a gente espera mitigar esses problemas. Então, é importante que, fora essa exposição inicial que vocês fizeram aqui, vocês façam a contribuição nos canais que a gente vai apresentar, que, como estava na apresentação da Viviane, vão estar disponibilizados, seja aqui no chat, que já foi encaminhado, seja por e-mail, principalmente no site da ANP. O principal ferramenta, dentre outras, é o formulário, mas também como o
representante do SINDI-TRR até chegou até fazer uma exposição aqui. Pode ser um ofício, mas o meio eletrônico também está sempre aberto. Tragam suas contribuições sempre com embasamento técnico, justificativo, porque é o que vai ajudar a equipe técnica a absorver o todo, em parte, se cabível, cada uma das contribuições. Queria agradecer a todos que participaram aqui desse workshop, em especial as equipes técnicas aqui da agência, a equipe da Viviane, a equipe da Rita, a equipe da SCI. Muito obrigado. Até a próxima discussão, até o próximo processo regulatório. Boa tarde a todos.